vamos à terceira aula da temporada de aulas com Tinesa Teixeira. Essa daqui é a placa de roliças que eu ensinei a fazer no último vídeo postado. E agora eu vou te ensinar a fazer uma ferramenta para fazer anéis com essa placa, com o uso da placa, né? Aqui eu vou mostrar que eu coloquei um feltro maiorzinho no fundo de cada parafuso, colei com super bonder, e aí ele não arranha mais no azulejo nem na mesa, faz um barulho pequeno. Esse aqui, essa forma de fazer colando a porca em cima, o parafuso fica levemente solto. O melhor é aquele que a gente faz a rosca no próprio acrílico, aí não faz barulho nenhum. Mas como essa daqui é a mais fácil que muitas pessoas vão conseguir fazer, para fazer com a outra, com a rosca dentro do buraquinho, a gente precisa realmente de uma ferramenta especial ou de um marceneiro. E essa aqui qualquer um pode fazer na sua casa. Então aqui ela vai fazer um barulhinho, mas vai funcionar super bem. Então aqui é um feltro coladinho e que para de arranhar. Você vai colar depois que você colocar o parafuso, né, dentro da porca. Como é que você vai usar essa peça? Você vai precisar de um paquímetro. O paquímetro você pode comprar ou um de metal, que é bem mais caro, ou um de plástico, que com 10, 15 reais você compra. O paquímetro, como a gente não vai trabalhar com metal, vai trabalhar com uma massa, ele não precisa ter uma grande precisão, então esse de plástico vai servir super bem para o nosso intuito. Ele tem aqui um biquinho que quando você mexe nele e abre, ele vai te dar o diâmetro interno de alguma peça. Então a gente tem aqui a anelheira. Vou escolher aqui um número 22, que é um número mediano. Eu vou abrir e vou colocar esse biquinho aqui dentro da anelheira e vou conseguir o diâmetro nele que eu preciso. Vou transferir essa medida para minha placa de roliças. Esses outros aqui eu já coloquei. Eu vou trazer aqui e vou girando o meu parafuso até eu chegar nessa medida que está aqui. Ó, encosto aqui meu paquímetro. Ó, vou girar, cheguei. Tô com a mesma medida em todos eles. Tá? Ó. E agora, esse aqui tá um pouquinho mais, fecha um pouquinho. Os quatro estão encostados na mesa. E agora eu vou pegar a minha massa, né? Que eu já enrolei, já fiz aqui uma cobra, né? Um tarugo, né? Gorducho, maciço, e eu vou colocar aqui e vou girar a placa. Ó, ela vai abrindo, eu venho com a mão ajudando um pouquinho, vou rolar mais uma vez. O meu objetivo, ó, é que o tarugo fique na espessura interna do aro da anelheira. Ok, aí eu venho na 22 e vou colocar aqui para ver se ele vai entrar. Ele vai funcionar como dedo, ó, ainda tá bem grosso. Então eu vou diminuir os meus parafusos. O parafuso fica um pouquinho solto na porca, então às vezes ele roda sem a gente perceber, fazendo com esse sistema de colar a porca. Ó. Abro um pouquinho mais com a mão, ajudo o clay, né? Eu não puxo, eu puxo levemente para ele ceder o quanto a massa cede, eu não faço força. Ó, aqui tá o tarugo. Vamos no 22 e vamos ver se ele tá na medida certinha. 22, vamos lá, ó. Tá quase, falta pouquinho para ele entrar. Vou diminuir um pouquinho mais. O feltro também faz uma diferençazinha. Eu esqueci de descontar a espessura do feltro. Ó, eu tô fazendo com menos força. Aqui eu estico o clay. Novamente. Vamos no 22 de novo. E tá, ó, já tá entrando, ó. Já entrou, mas tá bem apertado, né, ó. Tá bem apertado, então eu vou alargar ele um pouquinho mais, porque eu preciso que ele fique um pouquinho mais frouxo. Até porque eu vou envolver um papelzinho para trabalhar com a modelagem. Então, ó, aqui eu vou rolar mais devagar, um pouco mais. Conforme a gente rola, ele vai amaciando a massa, ó. Joinha. Agora eu acho que ele tá na medida exata, ó.
Entrou facinho, facinho. Essa é a nossa medida, tá? E aqui eu fiz esse tarugo. O que eu vou fazer com esse tarugo? Eu vou cozinhar e aí vou transformar nesse tarugo durinho, tá? Esse aqui é o aro 19. Então, com isso, eu tenho como fazer um tarugo para cada medida que eu uso na aneleira. E ele vai funcionar como se fosse o dedo. E ele eu vou usar para modelar. Como que eu vou usar? Eu tenho duas formas de usar. Ou eu vou envolver um papelzinho nele e vou trabalhar a minha massa em cima do papel. E ao terminar, eu vou puxar pelo papel, vou tirar, o anel vai estar com o papel por dentro, eu vou levar no forno com o papel dentro e não vou levar o tarugo, tá? Ou, se eu quiser, eu posso criar essa engenhoca aqui que eu criei e aí eu não preciso das mãos. Eu furo o meu tarugo aqui dentro e eu encaixo ele aqui. Eu peguei uma base de madeira, aparafusei aqui um pitoco quadrado e coloquei aqui um metal. E aqui eu encaixo o meu tarugo, ele gira e além dele girar, eu posso ir com ele para frente e para trás. Então, como é que eu uso aqui nessa mesa, né? São duas formas. Ou eu trabalho ele na minha mão, eu vou girando e vou fazendo a peça, vou modelando, ou eu trabalho ele num suporte assim, tá? Se eu trabalhar ele no suporte assim, eu posso colocar um papel, que eu já tenho aqui um cortadinho, que eu corto ele um pouquinho maior e deixo ele para trás, ó. Deixando ele para trás, depois é mais fácil para eu tirar, tá? Trabalho assim. Eu gosto de colocar cola. Você também pode usar a fita crepe. Vou te mostrar. Olha, tem dois pedacinhos de fita crepe já cortadinhos aqui. Eu enrolo aqui, bem apertadinho. E boto aqui um pedacinho de fita crepe e vou botar outro pedacinho bem aqui na ponta. Tá? E vou trabalhar a minha massa aqui. Após trabalhar a massa aqui, eu vou puxar o tarugo, vou tirar e aí eu tenho o papel aqui sobrando. Eu empurro aqui, ó, e tiro ele do tarugo, tá? Essa é a forma da gente fazer o tarugo com a placa de roliça e usar o tarugo para modelar. E ele vai dar a medida interna exata, conforme a medida na aneleira, conforme a encomenda de anel que você tenha para fazer. Agora a gente vai partir para fazer uma peça. Bom, agora nós vamos fazer um anel. Eu vou usar aqui um paninho com uma estampa que eu já fiz para uma outra aula, vou aproveitar essa estampa. Existe uma fórmula dentro da joalheria que é a seguinte: 40 milímetros mais a medida da aneleira mais a espessura do metal que eu vou usar. Então, eu somando essas medidas, eu vou ter o tamanho do metal certinho, onde eu vou arredondar ele, e na hora que eu soldar, ele fica a medida exata que a gente escolheu da anelheira. Então, a gente vai usar essa mesma fórmula para o clay. 40 milímetros vão ser 4 centímetros. 19 é a medida do meu aro, então eu vou botar 40 mais 19. E a espessura dessa massa tá em 2 milímetros. Então, aqui eu vou botar 2 milímetros. Então, 40, 59, 60, 61. Então, eu vou precisar de um pedaço de clay de 61 milímetros. Eu marco aqui 6,1, marco aqui e marco aqui. E aqui eu vou cortar a minha massa, a minha fita. Como que eu vou cortar? Eu vou colocar aqui o papel, você deve desenhar e esperar a caneta secar, porque senão ela pode transferir para a massa. E aqui uma coisa importante. Para você fazer um anel, aqui embaixo, a medida máxima que se deve usar é 15 milímetros. Por quê? Porque mais de 15 milímetros incomoda quando você dobra a mão. Então, aqui eu já fiz uma paralela aqui, né? Duas retas paralelas com essa medida de 15 milímetros interno. Eu vou trazer para cá a minha massa, vou fazer aqui uns riscos maiores para funcionarem como traços guias.
para eu enxergar e poder cortar com a minha lâmina. Então, tá aqui. Opa, esse aqui saiu um pouquinho fraco, vamos lá. E aqui agora eu coloco o paninho de clay em cima. Vou colocar pra cá para eu poder enxergar a linha reta, tá aqui. E vou cortar, ó, vou cortar esse lado levemente enviesado em cima da linha. Ó, cortei ele enviesado. Vou cortar o outro lado, aqui não pegou bem. Pronto, ajeitei. E vou cortar esse outro lado enviesado também um pouco fora da linha, para quando eu entrar com a lâmina ela bater na linha certinho. Foi. E agora eu vou dar o corte final. Coloco aqui na linha, pressiono desse lado, seguro de um lado e ó, flexiono só um lado da lâmina, ó, que solta certinho. Pronto. Aqui eu tenho o paninho de clay, a fita exatamente na medida que eu preciso para levar ela pro aro. A partir de agora eu vou botar o meu papelzinho aqui, ó, que eu já fiz também uma linha paralela com 15 milímetros entre uma e outra, para na hora de arrumar aqui no meu tarugo, eu conseguir arrumar certinho, retinho, ó. Vou unir aqui as linhas e vou prender, ó, vou prender as linhas aqui com a fita crepe. Vou botar uma fita bem pequenininha para ela não me atrapalhar. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Depois eu vou tirar daqui. Já vou puxar um pouquinho, ó, deixando o papel aqui do lado de fora para eu poder tirar com mais facilidade. Vou trazer aqui para minha emenda do papel e vou girando aqui a minha massa. Vou girando, ó. Trouxe ela aqui, ó, ela ficou um pouquinho curta, ó. Trago ela mais aqui. Ó, seguro desse lado, vou esticar aqui um pouquinho, é leve, é pouquíssimo, tá? É assim, é um trabalho bem delicado. Opa, começar de novo aqui, ó. Coloco aqui, vou esticando, acompanhando as linhas. Trago pra cá e aqui eu vou encostar, ó. Encostei, ó, encostei. Fechei. A partir daqui, ó, eu venho com essa ferramenta e começo a finalizar aqui a minha emenda, ó. Venho aqui do lado, ó, e vou ajeitando. Eu tenho que selar bem aqui, porque se eu não selar, o anel abre. Então, ó, selei. E aqui eu venho com o rolinho, ó, começo a passar, ó, seguro o rolinho na ponta dos meus dedos, que é para não deformar aqui a massa. Vou passar de um lado, do outro, fazendo uma leve pressão. Ó, se você não tem esse rolinho, não tem problema, você usa o seu rolo maior, percebendo bem, tendo bastante sensibilidade na mão para perceber se não tá amassando, né, deformando a peça. Ó, você também pode arrumar uma caneta redondinha, que seja lisinha. Não necessariamente precisa ter um rolinho igual a esse. Um lápis que seja lisinho, que não tenha desenhos. Pronto. Tá selada. Aqui eu dou acabamento com, ó, tá bem seladinho. Vou botar minha marca, né? Vou dar, aqui eu posso dar acabamento, ó, com o meu dedinho de clay, ó, que fez uma marquinha de digital, ó. Eu venho aqui, ó, vou alisando aqui com o meu dedinho de clay. Esse dedinho, ele tá com EVA, é um metal com EVA, ó. Vou trabalhando, e se eu quiser trabalhar alguma textura aqui em cima, eu posso trabalhar também, tá? Ó, aqui fez algumas marquinhas, eu vou tirar com a minha espátula número 1.
Ó, já tirei. Aqui também, ela é muito boa, ó. Perfeito. E agora eu dou um acabamento final rolando. Vou usar as minhas esponjas, o EVA, ó. Posso apertar bem aqui, porque ela tá com tarugo maciço, então eu posso apertar para dar acabamento. Ó, o papel também gira, ó, não preciso ficar girando o tarugo na mão, tá? Ó. E aí depois venho aqui dos lados novamente, dou o acabamento para que fique perfeito, que fique retinho. E tá pronto o meu anel. Eu posso também usar esse aro para aplicar em cima dele alguma plataforma. Mas nessa aula eu vou te mostrar só o aro. Numa próxima aula eu mostro como é que a gente aplica aqui uma plataforma que fique segura e que não solte com o tempo, nem quebre, nem descole. Na próxima aula de anel. Ok? Tá aí nosso anel. Agora eu tiro daqui, ó. Opa, vou puxar aqui o papel. E ele tá pronto para ir pro forno. Tá? Você pode levar ao forno com esse papel dentro dele, para que ele não empene, para que ele não deforme. Você pode cozinhar ele em pezinho assim, ou você pode cozinhar ele deitadinho assim. Eu levo as minhas peças ao forno apenas com uma folha assim, sulfite branquinha, direto na grade. É o suficiente. Não coloco nenhum outro material. Qualquer outro material que você coloque no forno vai roubar o calor dele. Então, a folha sulfite, ela vai deixar a peça cozinhar tanto por fora quanto na parte que está encostada nela. Ela vai permitir que o calor passe na intensidade correta para cozinhar lá dentro do clay e ele não ficar cru. Tá bom? Então, finalizamos mais essa peça, mais essa aula de anel.